Esse olhar, assim, disruptivo, porque para mim, é você olhar para o futuro de uma forma incerta, que nós seres humanos somos habituados a entender que a vida É um passinho de cada vez. É linear, né? E na realidade não é, e várias coisas nos mostram isso. Mas vocês fizeram isso em 2004, né? A outra tentativa foi 2004. Tentativa, né? E fizeram agora. Da onde vem essa visão? A liderança? Como que funciona isso dentro do modelo Pfizer de agir, né? Porque aí tá ligado ao modelo de negócio e tá ligado à cultura da empresa em se arriscar, né? Não é todo mundo que está disposto a gastar alguns milhões para construir uma fábrica bilhões, que talvez... Né? Não, só a construção da fábrica, né? E para depois entrar com matéria-prima e tudo mais que a gente não imagina se vai dar certo ou não. Então, eu acho que aí a questão é uma visão do time de liderança mesmo. Acho que isso é uma das coisas que tem muito forte dentro da Pfizer, né? Eu falo que eu não trabalho na mesma empresa, a cada 2 anos a Pfizer muda totalmente. Como estrutura, novo formato e tudo mais, ela muda, ela se reinventa totalmente. E essa mentalidade, ela tem muito, é um pouco do desejo de se tomar risco. E algumas vezes é um risco que pode não dar certo, como não deu lá no passado, e agora deu muito certo. Mas a decisão foi exatamente essa. Tem uma fala do Albert Bourla, que é o nosso CEO, onde ele colocou exatamente isso, né? Ele coloca assim, foi no momento onde a gente discutiu e eu falei assim, nós não temos uma opção de esperar para ver o que vai acontecer. Nós temos um mundo com total em perigo, e com muita gente para morrer. Então, não tem como a gente esperar. A gente precisa agir, agora. E rápido. E rápido. Então, foi exatamente isso. Então, foi nessa discussão, e foi uma discussão de liderança mesmo, ele falou assim, gente, não tem essa, porque o plano original, quando foi apresentado para ele, foi exatamente esse. Foi passo após de passo, após de passo. E aí ele falou assim, esquece. E ele é muito visionário. Ele é né? muito Eu visionário. acho que isso ajudou também, né? Ele entrou na Pfizer, ele sempre trabalhou, também tem uma longa história na Pfizer, mas ele assumiu como CEO, né, presidente mundial em 2019. E ele trouxe uma mudança em 2019, uma mudança da gente ser ainda mais aberto, ainda mais direto, liderar o diálogo, né? A gente um pouco que a gente estava conversando antes, né? A indústria farmacêutica, ela tinha uma coisa de meio medo, né? Não tá à frente, o que é, né? Não vou falar muito, né? Vamos aqui. Eu não posso falar sozinho. Ele não, ele vai sozinho, vamos sozinho. Transparência, muitas vezes, né? Essa palavra. Por que eu não posso falar como empresa? Posso falar. Então, acho que isso também empoderou todo mundo, né? Exatamente. Um dos vídeos mais impactantes para mim, quando a gente estava fazendo o evento da vacina, quando a cúpula, os 6 estavam lá, 6, 7, não lembro agora, na mesa, e aí entra um call e fala, deu certo. Eu tô arrepiada. Esse vídeo, pra mim, eu imagino vocês recebendo essa notícia, eu imagino vocês vendo esse vídeo, porque eu fui ver bem depois, né? Pra mim, eu enchi o olho de lágrima na hora, eu falei, gente... Eu não tô acreditando. Tipo, parecia que tava acontecendo aquilo naquele momento. Imagina se vocês fazer parte disso ali, tentar as reuniões, como que a gente vai tratar, como que vai chegar aqui no Brasil, como que tipo, Anvisa, como foi conversa. o dia de vocês, né? No dia que vocês descobriram esse vídeo. Tipo, qual foi o dia desse vídeo? Cara, deu certo. Na verdade, o vídeo em si a gente viu depois da notícia. Eles gravaram, editaram. A gente tava trabalhando, né? Mas no dia que a gente teve, que eles tiveram, né, aquela cena que é quando eles confirmam que a vacina ela é eficaz e ela tem mais de 90%, né? Era o primeiro dado. Depois eles afinaram exatamente que deu 96%, mas que era 90% eficaz. A gente recebeu um e-mail, né, do CEO, e o título do e-mail, né, vinha em inglês, mas falava assim, a notícia que o mundo estava esperando. Nossa, né? Maravilhoso. Então, sabe quando você olha que você abre assim, você começa a ler, eu lembro que eu não acreditei, eu saí tem 50 pro meu marido, né? Porque já tava... Porque na hora que eles divulgou, foi interno e externo, né? Foi muito... Foi mundo. Foi o mundo ao mesmo tempo. E foi incrível, porque existia uma dúvida, né? Será que uma vacina funciona, né? Será que ela vai ser efetiva ou não? Então, foi muito marcante, né? Você vê... E aí foi isso. Então, um dia que funciona, outro dia o percentual, aí, né? Porque aí volta aquele ponto que eu estava falando. Toda essa questão do risco, da tomada de risco, isso não foi só interno. Foi compartilhado com todo mundo. Então, a gente sabia, então, galera, todos nós sabíamos que estava tendo risco, mas que estávamos todos nós atrás de encontrar o produto. Estavam apreensivos ainda. Exatamente. Então, quando você vê a resposta, e a resposta é positiva, eu digo assim, eu tive, nessa história toda, foram 2 momentos que me marcaram muito, né? E que me fizeram literalmente chorar.
foi o dia dessa descoberta, mas o outro principal foi quando o governo brasileiro assinou o contrato e eu sabia que então a gente ia ter a vacina para o Brasil. Esses dois... Foram muito especiais, né? Deixa eu segurar, senão eu choro de novo. Eu acho. Esses dois foram os 2 dias mais marcantes da minha vida. Porque isso, você pensa assim, não é só... né, a gente ia proteger a gente, as pessoas que a gente ama, né, os nossos amigos. A gente estava vivendo, né, num mundo onde parecia que você estava morando fora sem morar fora, né? Porque você só falava com as pessoas por vídeo, você não conseguia ver ninguém, medo de visitar seus pais ou um familiar, né? Então, assim... Essa incerteza de não saber o amanhã, uma vida né? enlouquecedora, a gente estava todo mundo enlouquecendo, né? Todo mundo louco. E vamos falar de enlouquecer, que eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tá vivendo um mundo pós-pandemia, né? Essa coisa das pessoas não saber... a gente tá vivendo essa... E aí? Essa parte psicológica, né? Como que a Pfizer tá lidando com essa parte psicológica pós-pandemia? Vamos falar que a gente tá vivendo literalmente o final da pandemia? Ainda saindo disso, né? Como que vocês estão lidando, e principalmente com a equipe, ou então até as diretrizes disso, como que, principalmente porque vocês trouxeram a cura disso aqui e tudo, como vocês estão lidando com o psicológico disso? Do pós, assim, sabe? Tipo, onde a Pfizer tá olhando. Eu falo bastante porque a gente tá falando bastante de eventos de neuro o tempo inteiro no meu mundo. Mas é legal contar, assim, o que tá... E a gente fez um evento também, doenças pós-pandemia, que veio disso. A gente fez um evento contando essa história. Como que a Pfizer tá olhando isso também, com funcionários versus também contando pro mundo? Eu acho que teve um fato, e aí vamos falar da empresa propriamente dito. Eu acho que no momento da pandemia, a Pfizer tomou muitas iniciativas para já trazer o apoio aos funcionários para viver esse mundo pandemia. E aí eu estou falando de foco em saúde, realmente. Então, com questões do tipo, telemedicina. Em um mês, a gente estava com telemedicina para todos os funcionários disponíveis. Todos. Legal. Então, assim, a Pfizer parou em março. Em abril, a gente já tinha telemedicina garantida para todo mundo. Então, assim, se alguém tivesse passado, mas não precisava sair de casa. Então, assim, e depois, iniciativas... Também, né, dos colegas que ficavam doentes. Iniciativas de apoio psicológico, de dar... sabe, tipo, tem um site, um atendimento psicológico para isso. Se você está com um problema para fazer a gestão desse período de quarentena, onde você... Então, que não foi fácil, né, gente? Que não foi fácil, exatamente. Então, assim, você ter uma empresa que acaba te disponibilizando isso, lógico que ajuda e facilita. Então, acho que, assim, facilita o processo, mas mesmo com tudo isso, isso não quer dizer que a gente não teve momento de ansiedade, de loucura, né? De choro. Lógico que acho que todos nós tivemos, né? E acho que não passou ainda, né? Não, a gente está sentindo ainda. Por isso que eu tenho essa sensação que muita gente está sentindo agora, até porque no meio você está na adrenalina de que, gente, vamos fazer as coisas, a gente precisa, né? E não só quem trabalha faz, acho que em geral, né? Sociedade. Geral. Sim. E aí agora que começa a acalmar, né? Parece que é a hora que começa a aparecer essas coisas. Então esse cuidado tem que continuar. Muitas né? crianças, né? Muitas bebês nasceram na pandemia, né? Então isso também mostra uma grande mudança de era. Como que essas crianças, né? Tem gente que... Crianças com 2 anos ainda, que né? Não, é exatamente isso que... Se você olhar os pós-pandemias, os pós-guerras, surgiram doenças muito a partir, né? Você vai levar aqui uns anos para entender o impacto, né? Exatamente. E a gente está aprendendo isso ainda, né? Mas aí eu vou falar da minha percepção e de pessoas que eu conheço. Eu acho que de tudo isso, quem mais sofre ou quem mais sofreu nesse período nem foram os adolescentes e as crianças. Eu sei. Eu tenho um pequeno e eu sei que eu acho muito. que esses são aqueles que mais sofreram. Porque eles foram privados de uma coisa que... Numa época onde você está para aprender, então, quer dizer, é difícil você aprender se você está sendo privado disso. Ou aprender de uma forma que... Então, acho que isso daí foi mais complicado. E a gente então, vai sentir ainda esse pós. Exatamente, porque isso acaba sendo um impacto no futuro. Porque, na verdade, são 2 anos, né, da vida de uma pessoa que está aí na sua infância ou na sua adolescência que foi roubado. Na verdade, foi roubado da vida dessa pessoa, né? Então,
para aprender ou vivenciar esses 2 anos de uma forma totalmente diferente. Né? Então... E a gente vendo muita criança com dificuldade de fala, né? Porque não A vi, máscara. né, a máscara, né? Você não vê a boca das pessoas. Muito adolescente com medo, né? Os burnouts mesmo. Numa fase Burnout. que... A fase da adolescência é a fase que você é invencível, né? Ninguém te derruba, você não vê a morte, não nada. E foi exatamente o contrário, né? Eles tendo contato com coisas que eles não teriam contato normalmente, né? Então eu acho que a gente ainda vai sentir aí o que vai acontecer. Eu acho que as consequências, ou vamos dizer, as sequelas disso vão ser nas gerações até futuras, cara, porque esse é um período de formação de personalidade que foi construído aí com um viés, eu diria. Né? Você acha que isso pode ser um estudo para o futuro da Pfizer? Eu acho que pode ser um estudo, não só por uma questão de doença, mas por uma questão mesmo de comportamento né? sociológico. Dá Ele é mais de do que... mestrado, doutorado em sociologia, e Exatamente. não é muito. A gente está falando bastante de serviços agregados a produto, né? O tempo inteiro a gente bate nessa tecla. O como é importante, o porquê que você tem aquele produto. E estudar o porquê daquele produto. E acho que um ponto positivo disso tudo é que a tecnologia trouxe pra gente o estudo dos dados e entender o humano, entender o psicológico. Acho que a gente está começando a entender mais. Como que a Pfizer está lidando com serviço versus produto? Que vocês estão com pensamentos de criar áreas ali para estudar mais serviço agregado a produtos? Se não puder responder, não tem problema. Mas, não, eu tô rindo porque é exatamente a mudança. A gente só fala disso. É isso que a gente fala. No fundo, é isso que a gente fala. Já há muito tempo a gente vem falando muito mais a questão de como agregar, né, valor àquilo que a gente oferece. Porque não é simplesmente um produto. O que eu posso fazer além daquilo? Porque você agregar você ter uma vacina, ou você ter um produto para tratar de uma depressão, ou você ter um produto para tratar de um câncer de mama, ok, você está ali o produto, mas o que mais se pode ser feito? Porque não é só como você pode olhar esse paciente ali por trás, né? Então, é o paciente, é a família do paciente, é o médico que trata esse paciente, é o hospital onde esse paciente vai, a farmácia em que esse paciente compra. Então, é tudo isso, né? O serviço que você pode agregar. Então, esse daí é o grande ponto. Então, hoje a gente fala, e aí é um dos grandes, é um discurso, não é um discurso, é o que a gente está vivenciando dentro da Pfizer, a nossa intenção é deixar de ser uma empresa focada em portfólio para virar uma empresa focada em inovação e soluções. E na jornada, e na né? jornada daquele, para esse mundo que está consumindo o nosso produto. E, na verdade, né, é deixar de ver aquela pessoa como um paciente de câncer, como uma pessoa que tem várias necessidades, que quer fazer várias coisas da sua vida e entre aquela riqueza da vida dela, ela tem ali talvez uma doença que ela precisa cuidar. Né? Então, ela não é um paciente de câncer, não. Ela é de câncer de mama. É uma mulher que tem sonhos, que tem família, que trabalha, que estuda, né? Que cuida da casa, que está trabalhando, né? Que sai de casa de manhã, volta no fim do dia, enfim. Tem muitos desejos, sonhos, e que a doença faz parte desse cotidiano, né? E que a gente precisa ajudá-la a buscar cura, buscar um diagnóstico, né? A lidar melhor com aquilo, às vezes a explicar para sua família. A gente estava, né, conversando com o time interno que trabalha com Patient Advocacy, né, que trabalha com as associações de paciente, e elas comentando de uma discussão que tiveram, né, com uma paciente que estava contando, né, que, nossa, ela tem uma doença rara, então ela tem que vir para um grande centro para se tratar e tal. E aí, né, o pessoal perguntou, como é que a gente pode te ajudar, né? Já pensando, ela vai falar, não, essa questão do transporte e tal. Ela falou, não, eu queria que vocês me ajudassem com algum material para eu explicar para minha família o que eu tenho. Informação. Para eu dizer que não é esse bicho, né, de 7 cabeças. Total. Então, assim, é tão mais simples, né, do que a gente Total. imagina, né? E aí, acho que é essa coisa de ouvir. Né? Ouvir, às vezes a não gente acha que tem as deduzir, né? respostas, né? E aí, com base em deduções, a gente não consegue Exato. empatizar e criar uma jornada, né? Uma experiência que realmente seja única. E a indústria né? tá pouco nisso aqui, que é nas redes sociais, na proximidade ou na TV, porque tinha esse bloqueio de, não É podemos muito falar. regulado também, né? Exatamente, Então é muito regulado, exatamente. Mas contar a doença já é uma mega ajuda. Você não tá falando do produto, Sim, mas você tá sim. contando a doença. Exato. E aí volta para o que eu estava falando, né? Não é uma coisa de entender realmente a real necessidade daquilo, porque o produto é uma parte. É uma parte.
Só que a necessidade é muito mais ampla do que isso. Só que também aí como empresa, e aí não só a indústria farmacêutica, qualquer empresa, a gente tem que ouvir muito essa questão do que o meu consumidor está precisando, né? Para a gente poder alimentar ele. Caso contrário, assim, você está pressupondo que você acha que ele faz. Cara, é só o momento que você está na pele e no sapato daquele paciente é que você vai ter isso, né? Eu acredito muito no papel da inovação nisso, né? Porque até o modelo com que é feito ainda em muitos lugares até hoje é uma pesquisa de mercado, convencionalmente, né? E hoje a gente olha para tantos processos de design aonde a gente realmente sente a dor do paciente, a gente senta com ele e realmente a gente não é um número. Eu preciso entrevistar X pessoas que têm isso daqui para saber se isso é... Não, cara, você precisa conversar com essas pessoas, olhar no olho dela e ver que talvez o que ela precisa é que você fale para os pais dela como é ter essa doença. E ela não precisa de transporte público, ela não precisa de um monte de coisa que até então, né? A gente está se preocupando com esses nichos e a gente está esquecendo de escutar de fato que a pessoa precisa. Porque é a necessidade. Que é a necessidade de fato.